E aí a gente falou dessa viagem do Egito, você em Bertioga fez a monitoria ambiental, tá trabalhando com trilhas e terapias, né? Que você já vinha com a formação terapêutica. Agora eu te pergunto quais foram as viagens que você... Pode ser das trilhas, mas pode ser outras. Você já falou da primeira lá no Egito, né? Que foi uma viagem também espiritualista. Qual a viagem que foi mais marcante para você ou transformadora? Se foi essa, a gente já só confirma. E por quê dentro desse lugar de busca do autoconhecimento? Eu acredito que toda viagem é transformadora. Toda viagem. Uma pessoa não faz uma viagem e ela volta do mesmo jeito que ela foi. Porque tem acesso a outras culturas, né? E a outra educação, enfim. Um conhecimento. Outros conhecimentos. Eu acredito que toda viagem, ela é transformadora. E a viagem que transformou a minha vida foi a viagem do Egito, né? Eu passei lá por 5 iniciações, então eu voltei, outra demissão. Quanto tempo você ficou nessa... Eu fiquei 30 dias. 30 dias, numa viagem que você já foi com esse intuito. Sim, eu já saí daqui com um grupo de estudo, com um grupo de... Isso é maravilhoso. É o grupo da Amor, que não sei se você já ouviu falar. Não, mas você sabe que isso me faz lembrar o Comer, Rezar e Amar, o filme, né? Isso. Então, assim, era uma busca dela, Sim. Ela foi, pra quem não assistiu, assista, quem não ouviu, ouça, né, em áudio, mas ela foi com esse intuito espiritualista por um momento da vida que estava muito gritante, né? Exato. Vai, faz, muda. E uma viagem é para refletir sobre, né? Isso. E a viagem em si já transformou a vida dela, assim como a sua pro Egito. Sim. 30 dias, então, 5 iniciações. Como é que foram essas iniciações? Porque aí depois a gente já sabe que o caminho foi vir para Bertioga e continuar essas aqui. iniciações, elas eram conduzidas, né, pelo mestre da Amorque, que foi o grupo que me levou até lá e realmente me trazia uma conexão profunda. Essas iniciações aconteciam dentro das pirâmides. Não acredito. Nós visitamos muitas pirâmides. Eu vou te dizer que agora eu não vou lembrar, mas assim, que me marcaram, tem 7 ou 8 que me marcaram muito. Então, eu entrava numa pirâmide dessa, muitas vezes fora do horário comum, não tinha turistas, para que a gente fizesse essa meditação. Eu vou falar que é uma meditação, tá? A gente fizesse essa meditação com mais tranquilidade, enfim, e acessava lugares assim, incríveis. Individualmente e no grupo, né? E no grupo. E pro grupo, como foi? Você consegue hoje ter uma visão de como foi aquele momento lá? Você tem ainda contato com essas pessoas? Eu tenho contato com algumas, não porque foram pessoas do Brasil todo que nos reunimos. Quantas pessoas tinham? Para ir, eu acho que era um grupo de 29 pessoas, eu acredito. Mais ou menos isso, porque enchia um ônibus. Tá. Lá, né, no processo. Sim, no processo. Então, eu recebi todo o apoio, né, toda a estrutura, claro, do grupo, da organização. Então, ela foi o start, foi a que mais me marcou. Mas todas as viagens que eu faço não são viagens turísticas, são viagens para estudo. Para a Itália eu fui estudar artes, eu faço peregrinações, eu vou peregrinando aí pelo mundo. Então, eu acredito que uma trilha, ela é uma viagem, sabe? Porque a pessoa entra ali e ela vai caminhando ali no meio das árvores e ela se banha numa cachoeira. Não volta a mesma pessoa que entrou. Esse contato com a natureza traz um autoconhecimento. Talvez a palavra não seja autoconhecimento, mas conexão. Vai levar a pessoa a se reconectar com aquela essência que veio ao mundo. Sim. Atrás daquelas máscaras todas que foram criadas. Então, é por isso que eu digo que a trilha é terapêutica. Sim. Mesmo que não houvesse um trabalho lá de terapia, que muitas vezes não acontece, porque a maioria das trilhas que eu faço não são trilhas terapêuticas, são trilhas ecoturísticas para qualquer pessoa. E qualquer pessoa que entra na trilha, ela sai diferente do que ela entrou. Sim. Porque com certeza, eu digo que nós somos feitos como cebola, sabe? Várias camadinhas. E eu penso que dentro da trilha, a gente consegue tirar pelo menos uns 3 casaquinhos daquelas capinhas que nos protege, sabe? Eu fico pensando que até para ir pra trilha, você já precisa tirar um peso, que é para carregar a mochila, né? Então, você já precisa escolher o que vai e o que fica. Principalmente escolher o que fica, né? Porque para quem quer carregar o mundo nas costas,
precisa deixar alguma coisa para conseguir caminhar. E até durante o processo você perceber que poderia ter deixado mais coisas, porque ainda tá pesado, dependendo do tamanho da trilha, né, e do seu condicionamento físico. As escolhas também com relação à roupa, bota, tipos de personalidade, aí vai envolver maquiagem, perfume, outras coisas, né? Gel no cabelo, e aí a pessoa se banha numa cachoeira e vai perceber que não precisava de nada daquilo. Nossa, essa sua fala, ela é magnífica, foi brilhante essa sua colocação. E lembrando das trilhas que a gente fez, né? Sim. Que eu já fiz trilhas com a Ademil e realmente tem esse poder sem precisar falar sobre a terapia. Ela acontece porque a gente não tratou, não era uma trilha terapêutica, era uma trilha aberta, um grupo que de verdade acaba que todo mundo ali tá numa mesma sintonia e objetivo em comum, que é chegar na cachoeira e voltar com saúde, com essa leveza. E realmente a gente vai voltar, a gente faz o caminho de volta, e no meu caso foi uma trilha para ir uma e para voltar outra, né? Porque a gente fez a volta, a gente foi para a Cachoeira do Elefante. Entramos pelo Mirante e saímos pelo Vale Verde. Exatamente. Sim. Então, para quem conhece a região da Serra do Mar, em Mogi Bertioga, aqui é aquela trilha, é aquela cachoeira que a gente vê lá da serra vindo de carro, descendo ou subindo. Ela é enorme. Aquela é a Cachoeira do Elefante. A Ademilde faz essa trilha com grupos e eu fiz com ela no dia 15 de novembro do ano passado. Olha, eu nem lembrava dessa data. Foi nesse feriado, aquele feriadão ali, mas a trilha é um dia só. A gente entrou pelo deck, pelo Mirante, e voltamos pelo Vale Verde. Então a volta foi um outro caminho completamente diferente. E aí tem esse lugar de você refletir individualmente, né? É inevitável você não refletir, porque você tá ali com algumas interferências, né, de uma situação, seja árvores que você precisa ter o cuidado para não tocar se for espinhosa, o cuidado o tempo inteiro com o ambiente, com o som, né? Então a gente procura ter cuidado com como a gente pisa, com o que a gente fala, para não criar algo que não é daquele lugar, né? Então tentar impactar menos, cada vez menos, né? E voltar percebendo, nossa, realmente a mochila ficou mais leve. Sim. E mesmo com as mesmas coisas, a roupa tá molhada, mas o peso é outro, né? A leveza vem. Então, estar em cachoeiras é, sem dúvida, curador, sem dizer pra quê, porque a gente não sabe o que tá curando, mas você volta mais leve, né? Eu acho que 100% das pessoas trazem esse relato. Já ouvi, vejo e vi muitas pessoas falando sobre o que um mergulho na cachoeira não faz, né? Pra cabeça e pro corpo. Fora a água gelada, que é uma delícia e importante. A natureza, né? A natureza é redundante, mas a natureza, naturalmente, ela consegue tirar os traumas, as crenças limitantes, sem que você precise verbalizar. E é isso que traz leveza e expansão, né? Porque na terapia convencional, você vai trazer novamente o peso de acessar aquele assunto, você vai ter que ressentir para ressignificar. Sim, viver de novo, só de falar você já tá... Exatamente. E numa trilha, numa terapia, em contato com a natureza, você não vai precisar esse peso. Essa leveza e essa expansão, ela vem naturalmente. Ela vem naturalmente. Com certeza, com toda certeza, eu posso afirmar para você, uma pessoa que faz passeios para a natureza com uma certa frequência, naturalmente, ela se torna uma pessoa mais equilibrada. Pelo menos busca, né, esse equilíbrio. É uma busca ainda. Ele é natural. E externa, ele né? Vai acontecendo naturalmente. E é muito nítido e é muito... Para mim, que sou terapeuta, é muito fácil perceber quando eu recebo uma pessoa que vem lá do mundo corporativo, da cidade, daquele agito todo. Talvez que nunca fez. Ela chega uma pilha. E ela não consegue se conectar e a formiga assusta, sabe? E com o passar do tempo... O silêncio é ensurdecedor para quem não tá acostumado. Exatamente isso. E eu acho que o peso da natureza, no poder que tem, é o silêncio, o ar completamente mais puro, é um ar até mais gelado, né? Assim, é um ar que entra, que parece que limpa. Exato.
E a gente precisa disso, né? Quem vive em grandes centros. Promove esse equilíbrio, sabe? Essa engrenagem volta a funcionar direitinho. Parece que vai recolocando as coisas no lugar. Sim. E para mim, quando eu recebo a pessoa na segunda, terceira, quarta trilha, é visível como ela entra na trilha, como ela se comporta, qual é o peso que ela está carregando. É visível que ela está modificada, completamente modificada. Para melhor, né? Isso que é bom. E o que a monitoria ambiental te trouxe como pessoa, né? Como que você pode dizer, assim, em poucas palavras, o que é para você hoje? Reconexão. Todas as vezes que eu entro numa trilha, eu tô buscando me reconectar com aquela minha essência. Você tem ideia quantas trilhas você já fez? Quantos anos você já tá nele? Há 5 anos. 5 anos. Há 5 anos. Mas eu não perco uma oportunidade, sabe? Então eu marco uma trilha e com ou sem cliente eu vou nela. E já aconteceu de eu entrar na trilha. E como eu acredito que nada acontece por acaso, muitas vezes não veio o cliente porque eu estava precisando. Eu estava precisando desse acolhimento, desse cuidado, desse carinho, sabe? E aí eu entrei, tomei aquele banho e voltei. Poxa, gratidão por ter tido essa oportunidade de fazer sozinha. Por isso que eu não sei te dizer quantas, porque eu não perco uma oportunidade. Tanto é que alguns outros monitores comentam: Ademilde, você é a única que entra com chuva. E eu falo, mas eu não sou de açúcar. Se o meu cliente quiser e ele aceitar. E é importante tomar banho de chuva, né? Eu acho que a gente perdeu muito isso, né? Esse medo do resfriar, o que eu não acredito que vem daí, mas aí é uma visão minha, né? Sempre observando, lógico, a segurança, né? Chuva. Uma garoa, uma chuva, ok. Se for vento forte, com trovoadas, com relâmpagos, aí não. Aí eu remarco. Inclusive, não é nem permitido, pela né? segurança, exato. Existem os riscos possíveis, que é aquele que vai te tirar de uma zona de conforto, vai ampliar o seu olhar, vai te fazer voltar diferente, vai modificar o seu estado físico e energético, e você vai contagiar outras pessoas positivamente, com certeza. E isso sim é possível, mas aquelas que realmente são impossíveis, a gente... Remarco. Mas eu tenho uma fala muito recorrente, que é: o tempo nublado não tira a beleza. Não tira a beleza do lugar, não tira a beleza do que você está indo buscar. E algumas pessoas costumam dizer: mas tá frio, você vai passar calor, porque você vai caminhar, independente, você vai começar a tirar casacos, e quando chegar lá você vai querer entrar naquela água porque você está com calor, você passou por aquele processo, sabe? Não é assim, não é você sair da porta de casa e ter ali uma piscina gelada para você entrar, não é isso. É um processo, né? E quando você chega lá, normalmente eles acabam assim, ó, se integrando àquele local, integrando a natureza. Sim, nem que seja as mãos, os pés, né? Molhar o rosto, se você não quer dar aquele mergulho. Eu lembro que na Cachoeira do Elefante eu não mergulhei de cabeça, mas eu entrei embaixo de uma quedinha de água ali. Então, depende, né? Ali tem várias possibilidades também, tem tamanhos de cachoeiras diferentes, dependendo da trilha. Então, essa do Elefante a gente consegue acessar quedas mais fortes, água parada, se quiser dar um mergulho. Sim, são poucas os passeios que a gente tem que não tem como se banhar. Porque aqui tem trilha que é trilha para criança, por exemplo, a gente não leva em cachoeira, porque depende da idade da criança, né? Mas a gente tem trilha para criança pequenininha, infantil, que é só 900 metros. E a gente termina ela no leito do rio, porque aí eles conseguem, assim, ó, se molhar num lugar rasinho, sem perigo, sem onda forte, entendeu? Porque Bertioga é muito rica. E úmida, né? Então, assim, até na trilha a gente acessa a água o tempo inteiro e molha o pé. Molha. E aí desconforta, mas, né, é aquele lugar de olhar pra isso, né? O que é conforto, o que é desconforto. Como eu tô desconectada, né? Que pisar na lama me incomoda. Então, é o tempo inteiro uma reflexão natural, né? De cada um. E aí, como que... Agora, uma pergunta, assim, sobre as suas formações, né? Você já falou do Belo, mas como que você vê e conecta, né? Então, a arte com as trilhas terapêuticas. Como que isso se junta, né, nesse lugar? É através dessa beleza? É um combo de tudo isso? É através das pessoas que fazem isso? Como que você vê esse trabalho interligado? Sim.
Eu não sei se eu não tenho uma resposta pronta para isso. Mas é bem interessante você fazer essa pergunta, porque independente da gente estar numa trilha, é muito importante o olhar. O quanto a gente para olhar um pássaro. E existem pesquisas também que dizem que a forma da pessoa se acalmar e relaxar é observar, é passarinhar, que é um tipo de trilha que a gente faz que é só para observação de Aves. pássaros, de aves. Não é para ir para cachoeira ou para olhar a trilha propriamente dito. Só para observar os pássaros. É bem diferente essa trilha, porque você não pode fazer barulho nenhum Para conseguir que eles detectar, façam o piado. Sim. E o fato de você acessar este lugar de observador a te mostrar cada detalhe, né? Sim. Então, para mim, essa conexão da arte é, por exemplo, quando você vê um brotinho de samambaia, você vê ali a geometria. Não tem como não ver, entendeu? Você aí, pode não conectar isso na você sua pode- mente, né? Mas você viu. a pessoa que está desperta para isso, eu olho, eu já estou conectada com isso. Mas a pessoa que chegou lá ela não sabe que ela está acessando, mas ela está acessando o belo. Por quê? Porque ela, querendo ou não, ela não vai conseguir ver outra coisa senão a beleza das plantas, a beleza das árvores, cores, a beleza dos animaizinhos que a gente vê também. Eu faço questão de mostrar um bicho-pau, uma rãzinha, sabe? Cada pequeno inseto. Até a pata de um animal felino que a gente viu na nossa trilha. Você vai poder me dizer que é uma experiência muito única. Quando você vê a pegada de uma onça, você se sente próximo dela. Você só não viu a onça, mas ela esteve ali. A gente fica até procurando o faro dela, né? A gente fica assim, nossa, será que ela acabou de passar aqui? Será que ela tá por aqui? E não foi? É isso, e a gente consegue perceber isso. Se o macaquinho se alimentou, ele deixa lá o vestígio da alimentação, a gente consegue saber se faz tempo ou se ele acabou de passar. E muitas vezes a gente vê um grupo de macacos, porque a gente vê a alimentação caindo muitas vezes, entendeu? E aí chama atenção, a gente vai procurar. E não tem como não acontecer essa conexão com o belo. É uma fusão. É uma fusão, é uma fusão. É uma fusão que eu penso que, assim, nem todo mundo consegue chegar. Mas a minha intenção é de que todas as pessoas dentro de uma trilha, no futuro eu espero que isso aconteça. Eu busco isso pra mim também, tá? Tô falando por mim. É você perceber que você é a natureza. Você é parte daquele ambiente. Parte daquilo, sabe? Você estar ali é importante, não só para você, mas também para preservação, porque você vai sair dali com um olhar de cuidado. Exatamente isso. E a natureza é tão importante pra gente que sem ela a gente não existe, né? Exatamente. Então, é aquela relação do micro e o macro, né? Então, tudo que tá dentro tá fora, né? E tudo que tá fora tá dentro. Então, eu tenho a natureza dentro de mim. Somos água, somos terra, somos madeira. Somos fogo. Fogo.